Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo do Mapa Concursos aqui no YouTube. Meu nome é Bruna, eu sou uma das mentoras do Mapa e hoje eu vou falar com vocês a respeito de estratégias que a gente pode estar lançando mão para melhorar a nossa memória. Eu, na minha época de estudo para concurso, trabalhei bastante a minha memória. Confesso que essa minha memória assim de curto prazo, memória para estudar, para decorar coisas, sempre foi muito boas. Mas que no longo prazo, então, eu acabo esquecendo de muita coisa. Então, tem algumas estratégias que a gente pode trabalhar e tentar melhorar para que essas nossas memórias fiquem mais bem consolidadas ao longo do estudo e que a gente consiga recrutar elas de maneira adequada lá no momento da nossa prova, que é o momento que ela de fato se faz necessária. Então, para a gente começar a entender, antes de mais nada, para quem está assistindo esse vídeo, que às vezes espera que, né, como melhorar a memória, as pessoas sempre buscam algum hack, algum macete, alguma ferramenta milagrosa, e na verdade isso não existe, tá? Então, tudo nessa vida é um processo, estudar para concursos é um processo, e lançar mão de estratégias para melhorar a memorização não vai ser diferente, tá? Então, basicamente, qualquer estratégia que a gente usar para melhorar as nossas condições neuroquímicas e neurofisiológicas vai ser favorável então às nossas conexões neuronais e isso vai facilitar a nossa nova aquisição de memórias, tá? E além disso, uma coisa que é importante a gente ter em mente, que às vezes quando a gente não se interessa pelo assunto, fica mais difícil de estudar e mais difícil de reter aquela memória. Então, num próximo vídeo, que vai ficar aqui no canal também disponível, eu vou falar algumas estratégias sobre como a gente pode tentar aprender um pouco mais a gostar de estudar, mas é preciso que a gente também tenha essa vontade, esse ânimo por detrás do processo, porque senão realmente a gente passa batido, né? O nosso corpo, o nosso cérebro, se é alguma coisa que é desinteressante, se a gente não vê um benefício naquilo que a gente está fazendo, o nosso corpo, né, o nosso cérebro justamente não vai fixar aquilo. Então, se a gente não está fazendo por merecer, não está fazendo vias de que o nosso cérebro entenda que aquilo ali realmente é importante, vai ficar muito mais difícil dele gravar, dele reter essas informações no longo prazo e de fato consolidar isso numa memória. Então, esse nosso slide aqui está bem cheio de informações, tá? Mas basicamente são 5 pilares que a gente pode lançar mão como estratégia para melhorar a nossa qualidade do estudo e, por consequência, também a nossa retenção, a nossa aquisição de memórias de conteúdos estudados. Então, dentre esses 5 pilares, então a gente tem a alimentação, o exercício físico, a motivação, o sono e o próprio treinamento e foco durante o estudo, tá? Então, começando pela alimentação, eu já falei isso em outros vídeos, na verdade, também desses outros fatores, mas focando especificamente agora na questão de memória mesmo, a gente tem alguns estudos que mostram, né, que dietas hipercalóricas num quadro agudo faz com que os indivíduos tendam a ter dificuldade de memorizar, isso especialmente também feito em estudos em animais, né, com humanos é um pouco mais difícil, mas que em quadros agudos de uma ingesta hipercalórica a gente tem então essa retenção da memória. Além disso, quando a gente vai estudar, é muito importante que a gente se preocupe com a alimentação que a gente está tendo, tanto no momento anterior, né, imediatamente anterior ao estudo, quanto no dia a dia, né? Então, no momento anterior ao estudo, quando a gente faz a ingesta de grandes volumes de comida, a gente pode ficar mais sonolento, a gente pode ter azia, a gente pode ter alguma indigestão, né? E isso pode atrapalhar o nosso rendimento no momento de estudar. Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter para garantir um momento de estudo adequado, para que a gente também tenha, né, uma melhor retenção daquilo que foi estudado. Além disso, alguns alimentos que são antioxidantes, né, então principalmente alimentos, né, que são frutas, verduras, vegetais, que vão ser ricos em antioxidantes, né, a própria uva que tem polifenóis, enfim, são alimentos interessantes da gente ter um cuidado maior de ingerir no nosso período de estudo, porque como eu falei no slide anterior, a gente tem aquela função de favorecer a neuroquímica, né, de favorecer o ambiente onde os nossos neurônios vão estar inseridos para que essas conexões neuronais fiquem mais bem estabelecidas. Então, os antioxidantes são muito importantes. O ômega 3 é um suplemento que já tem estudos mostrando boas relações, né, como antioxidante, anti-inflamatório. Então, ele traz inúmeros benefícios para o nosso organismo, dentre eles relação com a melhora da memória, né, tanto de curto quanto de longo prazo.
E também a gente tem que ter o cuidado de diminuir o consumo de alimentos que são inflamatórios, né? Sejam açúcares simples, né? Pão, chocolate, pizza, enfim, alimentos industrializados, refrigerantes, salgadinhos, bolachinha recheada, né? Esses alimentos que são altamente inflamatórios. Gorduras, frituras, o próprio glúten, né? Que apesar de a gente não ter, nem todo mundo ter alguma intolerância ao glúten ou ser celíaco, a gente sabe que o glúten é um alimento inflamatório, então a gente podendo evitar melhor. O próprio álcool, né? Que não é alimento, mas que é uma bebida que tem um alto potencial de causar inflamação no nosso organismo. E todo esse consumo, então, de uma alimentação pró-inflamatória e com poucos antioxidantes vai dificultar então o nosso ambiente neuroquímico para aquisição e consolidação das nossas memórias, dos nossos aprendizados, tá? Um outro fator, então, é o exercício físico, que a gente já bateu bastante nessa tecla aqui também nos vídeos do YouTube, a gente bate também com os nossos alunos. Então, o exercício físico, ele tem uma provável relação com o aumento da memória, mas já se é sabido, através de estudos, que ele de fato reduz o declínio cognitivo. Então, ele reduz aquela nossa dificuldade de reter memórias de longo prazo, né? Então, isso porque durante o exercício físico a gente libera uma gama de neurotransmissores que vão ser importantes então para a consolidação da nossa memória e também substâncias que são neuroprotetoras. Então a gente tem aquela questão, né, de aumentar, de facilitar a retenção da memória e também de reduzir a degradação, né, ou a falta de consolidação dela. Além disso, o exercício físico, então, ele também melhora o nosso ciclo circadiano, porque ele reduz os níveis de cortisol, então isso também vai favorecer ali no nosso momento de foco no estudo, que eu vou mencionar depois para vocês. Além disso, é comprovado que o exercício físico ele diminui a perda de massa cinzenta cerebral, então ele diminui a nossa, ele ajuda a proteger a nossa massa cerebral que já está consolidada, já está formada ali. E além disso, quem pratica exercício costuma ficar mais motivado, tem uma melhor autoestima, valoriza mais, né? Se valoriza mais as suas ações do dia a dia, enfim, fica mais bem disposto. Então, o exercício físico só tem a somar nesse processo de estudo e de memorização. Então, por vezes, a gente negligencia o estudo, negligencia o exercício físico durante o estudo para concursos, mas ele é realmente muito importante da gente manter pelo menos ali 2, 3 vezes na semana um momento dedicado ao exercício físico, porque ele também vai ajudar no nosso aprendizado, além do nosso bem-estar. Motivação, então a gente precisa estar motivado, né? Ter vontade de estudar. Como eu falei no slide anterior, se a gente está ali sem interesse por aquilo, vai ser muito mais difícil do nosso cérebro entender que aquilo ali é importante, que precisa ser consolidado. Então, a dopamina, que é um neurotransmissor envolvido então na questão de motivação, ela é extremamente necessária para memórias de longo prazo, então para facilitar essas conexões dos neurônios para se garantir uma memória num período mais longo. Além disso, a motivação traz aquele componente emocional para a memória que auxilia na formação dela. Então, quando a gente deposita uma emoção boa durante a aquisição de uma memória, ela tende a ser mais bem consolidada. E a motivação, então, também vai estar relacionada com a constância. Então, quanto maior a frequência do contato com aquele assunto, maior tende a ser a nossa retenção. Então, a constância também vem associada à motivação e também vem associada a uma maior capacidade de memorização. O sono, como eu já falei também em outros vídeos, ele é extremamente importante, porque é durante o sono, então, que a gente faz a nossa limpeza de neurotoxinas que estão ali no nosso cérebro, e também é comprovado que é durante o sono profundo em que ocorre a nossa melhora da neuroplasticidade, então, para facilitar essas conexões neuronais. Então, a gente vai estudando, vai mantendo a constância, vai tendo um padrão de conexão entre os neurônios ali para se estimular o acúmulo daquele conhecimento, e é durante o sono que essas conexões neuronais então são fixadas. Então o sono é extremamente importante. Também o sono vai prevenir a queda e vai melhorar o aumento da memória, tá? Então, às vezes a gente pensa, eu vou virar a noite estudando antes de fazer uma prova, enfim, isso é a pior coisa que a gente pode fazer, porque realmente o sono precisa ser respeitado. E além disso, já tem estudos mostrando que pessoas que passam por alguma privação de sono, elas tendem a ter um desempenho menor em testes de memória e em testes cognitivos, mesmo elas achando que foram bem nos testes. Então, a pessoa fica ali com uma restrição de sono,
vai lá, faz um teste no dia seguinte, o avaliador pergunta para ela, e aí, como é que tu acha que tu se saiu? E a pessoa responde, eu acho que eu fui bem. E no fim, depois, a gente vê que o resultado não foi tão bem assim. Então, mesmo a pessoa achando que foi bem sucedida, se tem, então, essa dificuldade na retenção daquilo que foi estudado ali no teste, tá? E além disso, então, somado ali a motivação, o treino e o foco são extremamente importantes. Por quê? O foco, então, vai marcar os neurônios pela acetilcolina. Então, como eu já falei para vocês no sono, esses neurônios que são marcados ali durante um estudo bem focado, né, com bastante atenção, eles são, vamos dizer assim, fixados durante o sono. Então, o foco é importante e o sono depois para fixar também, tá? Já tem estudos que mostram então, que quanto mais a gente estuda, maior e melhor é a nossa memória. E a gente também, com o tempo, vai melhorando a nossa performance cerebral. Quando a gente faz o treino de estudar todos os dias, o nosso cérebro ele fica realmente otimizado. Então, às vezes, a gente consegue estudar mais, reter mais num curto período, num período de tempo menor do que comparado ao início do estudo de quando a gente começou. Então, como eu já falei para vocês, tudo é um processo, então essa questão de se treinar com frequência, de estudar todos os dias, de ter a constância, é muito importante e que a gente realmente faça este momento tendo o máximo de foco possível para que esses neurônios, nossos neurônios, fiquem marcados adequadamente para depois serem fixados durante o sono, enfim, e todo esse ciclo se fechar realmente, certo? Então a gente tem dois tipos de memória, né? Que é a memória de curto e longo prazo. E tem alguns autores que dizem então que a memória de curto prazo não se transforma na memória de longo prazo. Então, na verdade, elas são construídas em paralelo. O que seria a memória de curto prazo? É aquela que tu adquire uma informação e que logo em seguida, num curto espaço de tempo, tu precisa evocar, tu precisa lembrar, tu precisa realmente tirar do teu cérebro e trazer à tona aquela memória. E já a memória de longo prazo, ela requer, então, além da aquisição da informação, ela precisa ser consolidada para depois ser evocada. Então, neste período entre a evocação dela no futuro, é que ela precisa ser consolidada. E aí, nessa etapa de consolidação, que é bastante importante, então, que a gente cumpra aquele ciclo ali que eu mostrei no slide anterior, mas especialmente, então, que a gente, além de ter todos aqueles cuidados, todas aquelas ferramentas ali em dia, que a gente então busque formas de otimizar esse estudo. Como eu falei antes, é um processo, né? A prática é que vai levando à perfeição, que vai nos permitindo um autoconhecimento, um aperfeiçoamento, mas aqui na consolidação então entram as revisões ativas, a gente fazer o uso de diferentes ferramentas de memorização, porque quanto mais contato tu tiver com aquela informação de diferentes formas, maior tende a ser a tua retenção no longo prazo. Fazer associações de aprendizados, então é durante essa consolidação, durante o estudo que a gente nos permite incluir uma informação nova, associar um conteúdo com outro, então principalmente na parte ali de perícia, né, a gente sabe que os assuntos de direitos ou mesmo da parte específica muitas vezes vão se conversar, vão estar interligados, então fazer essa associação de um conteúdo de direito constitucional com direito administrativo é importante, então também para facilitar essa consolidação da memória. Tá? E aí depois a evocação, então, é o momento que a gente vai fazer com que ela seja necessária, que vai ser o nosso momento de prova, ou mesmo durante uma revisão ativa, né, que a gente precisa buscar trazer aquela memória de forma mais ativa, né, exigir que o nosso cérebro evoque aquela informação e não simplesmente ficar lendo de forma passiva. E bem importante nessa etapa de consolidação, inclusive, é que a gente trabalhe, nós mesmos tenhamos tempo, né, e dedicação para criar as nossas próprias ferramentas de revisão e de memorização e não simplesmente ficar pegando materiais prontos, mapas mentais, tabelas, porque daí nós tirando esse tempo para criar né, as nossas próprias ferramentas de memorização, a gente acaba retendo mais o conteúdo, aquela memória fica mais bem evocada e mais bem consolidada. Um parêntese até aqui, inclusive, falando a respeito do exercício físico. O exercício físico bom, né, é aquele que a gente faz, então não necessariamente é preciso
né, se fazer musculação, um aeróbico, não precisa escolher uma modalidade, então é importante que a gente comece, que seja com uma dança, que seja com qualquer movimento, porque a partir do momento que a gente também gosta desse processo, a tendência é a gente ir se direcionando para outros esportes, né? Então, uma vez inserido no meio, uma vez vendo os benefícios do exercício físico, a gente tende a ir para outras modalidades e também explorar diferentes modalidades de exercício também nos ajudam a ver do que a gente se adapta mais para justamente engajar, ficar motivado e realmente fazer. Certo? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês reflitam um pouco, tentem colocar essas questões em prática, né? Respeitar bem né, o momento de sono, ter uma alimentação adequada, praticar um exercício físico, por mínimo que seja, mas se organizar para fazer, experimentar coisas novas. A questão ali da motivação, a gente precisa saber o porquê que a gente está estudando, o que nos faz ali sentar a bunda na cadeira todo dia e estudar, qual é a nossa motivação e buscar realmente estudar com foco, né, para ter um momento de bastante atenção e praticar, buscar ferramentas novas, a gente vai, né, se conhecendo enquanto concurseiro e aplicando coisas novas, a gente consegue descobrir o que funciona e o que não funciona pra gente, certo? Então, deixo essa frase aqui, que um dia a mais sem estudar é um dia a mais entre você e o seu objetivo, então não espere para começar, né? Alinhe as coisas, a gente também não precisa estar com tudo 100% perfeito, né? Não preciso, eu só vou começar a estudar depois de eu ir no mercado e comprar um monte de fruta e verdura, não. Começa, mas vocês já saibam que essas são estratégias boas para serem controladas e aplicadas no dia a dia de vocês, para que a gente consiga ter uma melhor retenção dos conteúdos estudados e chegar lá na prova lembrando de praticamente tudo, certo? Então, bons estudos por aí e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!